Medo da gente permitir que Deus nos transforme. Mas o que Deus vai fazer? Deus vai mandar um anjo para parar aqui na porta, para tocar na minha língua, como fez com Isaías, com Atenas, com aquela colher, com a brasa da ponta do altar, porque ele disse que ele não sabia falar, ele tinha lábios de criança. Eu vou esperar o anjo fazer isso, vou esperar como Zacarias, ter uma palestra com o anjo dentro do santuário, e ainda duvidar da presença do anjo, mesmo com o temor que ele estava tendo naquele momento, para passar pelo fato de ficar sem poder falar, ficar mudo, para mais à frente eu poder ver a glória de Deus na minha vida. Será que eu vou precisar disso? Ou será que eu vou me contentar com aquilo que Jesus acabou de nos ensinar no capítulo 31, no versículo 31 do capítulo 8 do livro de João? Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram. Ora, já havia uma posição, eu crio. Então, se eu crio, eu já alcancei um passo importante na minha caminhada. Se vós permaneceis na minha palavra, não basta só crer. Crer é o primeiro passo, mas para crescer na fé, é preciso ouvir e ouvir a palavra de Deus. É Deus. E como é que eu vou ouvir a palavra de Deus se eu não compareço nas reuniões? Se eu não estou ali junto com meus irmãos, estudando a palavra? A igreja abandonou isso. Infelizmente, essa é uma verdade. E isso tem causado mal no meio do povo. E isso tem causado problema, porque o povo tem deixado a palavra de lado e tem substituído a palavra por um monte de coisa, inclusive as malinhas com os seus problemas, que têm sido mais importantes do que a cura que a palavra de Deus traz para o nosso coração. Ô, glória! A palavra de Deus para nós é remédio. A irmã já falou agora aqui. A palavra de Deus para nós é orientação. A palavra de Deus para nós, ela é o nosso norte firme. Ela é a nossa rocha, porque Ele é a palavra. João diz isso no início do seu evangelho. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, Ele assumiu a condição humana, mas Ele continuava sendo o verbo. Ele era o verbo encarnado. Através das palavras de Cristo, eu encontro saúde e remédio para a minha vida. E por que eu não encontro então esse remédio? Porque muitas vezes eu não acredito naquele que fala. Pois Jesus acabou de dizer, para aqueles que neles creram, é o nosso caso hoje. Se vós permanecerdes na minha palavra, como é que eu vou permanecer naquilo que eu não conheço? Um crente crescido é um crente que quer conhecer a palavra de Deus. Paulo, certa vez, repreendendo os irmãos, disse, olha, eu tenho que tratar vocês como criança, como se fosse dar leitinho na boca de vocês, porque não há condições de vocês avançarem mais do que isso, devido à infantilidade, não física, porque já estão crescidos, mas a infantilidade espiritual que demonstra. Como uma igreja que é provada dos benefícios de Deus, ela nem conhece o que é a palavra de Deus. Ou às vezes conhece mal conhecido, por assim dizer, né? Conhece de uma maneira torta, conhece de uma maneira tosca, conhece de uma maneira mal passada, porque muitas vezes quem fala não tem condição de falar o que está dizendo. Esse é o cenário que a gente tem vivido hoje. É um cenário duro, é um cenário triste, mas é um cenário que nós precisamos nos ater a ele e saber aonde está o caminho para eu modificar a minha própria vida. Por isso que eu não gosto muito dos cultos chamados de libertação especificamente. Porque um culto de libertação, naquilo que eu entendo, pelo que a palavra me ensina, deveria ter a palavra de Deus do início até o final. E no final, aqueles que receberam e guardaram no seu coração, esses estão mais aquele dia da vida deles libertos, em nome de Jesus. Amém. E a igreja reduz isso, por isso que eu falei aqui no início. A igreja reduz a ação de Deus a um tema muito pequeno. Caiu endemoniado, está liberto. Mas não conhece nada da palavra, então não está liberto. Apenas começou uma caminhada com Deus. Mas nós não podemos ficar nessa caminhada. Já viu aquela pessoa que marcha no mesmo lugar? Que soldado serve se ele ficar marchando só no mesmo lugar? Ele tem que avançar. O exército de Cristo precisa avançar. Mas tem muitas coisas que eu preciso avançar e tem muitas barreiras que eu preciso vencer. A primeira delas são barreiras externas. Por isso que eu pedi para vocês abrirem 1 Samuel 17:10.
1 Samuel 17, 10. Amém? Amém. Disse mais o filisteu: desafio hoje as fileiras de Israel, dai-me um homem do vosso meio, para que nós dois pelejemos. Ouvindo isso, então, Saul e todo Israel, as palavras do filisteu, desalentaram-se e temeram muito, e vestiu a Davi da sua própria armadura, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Então tomou na mão o seu cajado, escolheu do ribeiro 5 seixos lisos e pô-lo no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e tomando na mão a sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Davi, porém, lhe respondeu: tu vens a mim, verso 45, com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A primeira afronta que eu recebo, e que eu só consigo rebater, e que eu só consigo me defender, e que eu só consigo me desviar, é a afronta que vem dos outros. O irmão Sinésio acabou de falar isso aqui. Receber uma afronta a título de parar, se eu entendi bem o que você me contou. Essa afronta, ela vem de várias maneiras. Nós já acabamos de ver aqui, nessa parte do livro do profeta Samuel, ele narra a história famosa do gigante Golias contra Davi, coisa que todos conhecem, até os que não são crentes conhecem. Mas nesse caso, nós temos duas ordens de pessoas aqui narradas. Primeiro, todo o exército de Israel e o seu líder Saul. A primeira ordem de pessoas. Somente todos. E a segunda ordem de pessoas? Porque esses primeiros, a Bíblia acabou de nos dizer que eles se desalentaram diante da ameaça do gigante. E o que eles fizeram? Temeram muito. Ora, se o Deus de Israel estava com eles, por que motivo foi que temeram? Por que motivo? Quando a gente fica desalentado, significa dizer que emocionalmente a gente está acabado. A gente entrou numa espécie de processo inicial de uma depressão. Porque eu já não quero fazer mais nada, eu não tenho alento para nada, nada me conforta. Eu estou desalentado, eu estou desanimado, eu já não creio mais que aquela situação vai se resolver dessa maneira. Veja o que a Bíblia nos ensina nesse momento. Quantos ficaram assim? Não sei. Eu sei que foram todos do exército de Israel, e o seu líder, menos um garoto. Um garoto que disse que ele ia dessa vez, mas ele não ia sozinho, porque quando ele vai à frente, não é o gigante que vem a Davi. Isso é que é interessante. Não é o gigante que vai dar o passo. Às vezes você tem medo de tomar certas decisões. Às vezes você não quer terminar um processo. Às vezes você não quer tocar naquele assunto ou naquela ferida, porque isso vai trazer muito trabalho para você. Vai ser a solução do seu problema, mas você evita, que aquilo vai dar muito trabalho. Muita gente vai falar, muita gente vai mexer com isso. Não vou colocar a mão nessa cumbuca, que isso aí é vespeiro. Mas na verdade, quando você toma essa atitude, você está dizendo: deixa tudo como está. E tem coisas que não podem mais ficar como estão na sua vida e na minha. A gente Amém. tem que ter a coragem de enfrentar aquelas coisas. Aleluia, Jesus. Porque o garoto de 16 para 17 anos de idade, pode ser que ele tenha agido na inocência. Acho difícil. Mas o garoto já tinha experiência. O garoto já tinha lutado contra um leão e contra um urso para defender as ovelhas do pai e tinha prevalecido. Já foram no zoológico, né? Já ficaram do lado de cá da jaula do leão, não é verdade? Aí o leão resolve dar um... Já ouviram o rugido do leão do lado de fora? Amedronta ou não amedronta? Fala a verdade. Amedronta. Eu estou do lado de fora, não vai acontecer nada comigo. Mas só de ouvir o troço, eu falo: meu Deus do céu, parece até um trovão. A última vez que eu fui no zoológico e ouvi isso, eu fiquei apavorado. Agora imagina um garoto de 16 anos, franzino, enfrentando um bicho desse a céu aberto. Só ele e a sua arma.
Agora troca o filme e bota um urso no lugar. O bicho, quando fica em pé, passa de 2 metros. O garoto só tinha 16 anos. Normalmente adolescente de 16 anos, porque é adolescente, tem uma estatura franzina. O cara já tinha experiência. As lutas que a gente tem na vida não é só para que a gente apanhe e gere um testemunho, não. É para que a gente adquira experiência. Porque na presença de Deus, aquela sua experiência vai fazer diferença na atitude que o outro vai tomar, e é você que vai ajudar. É Deus. Aleluia. Agora, se a experiência só serve para você contar um testemunho triste, então não conta ele não. Porque isso não vai agregar a ninguém a coragem de saber que você foi de encontro ao problema e que você foi vitorioso, porque você não foi sozinho, Deus estava contigo. É Deus. O garoto Aleluia. sabia disso. Para ele era só mais um. Já tinha batido o leão, já tinha batido o urso. O gigante é só mais um. Quase 3 metros, era o tamanho de Golias. O garoto se espantou? Não. Ele rejeitou as armas de Saul. Ele foi no rio, no leito do rio, pegou 5 pedrinhas redondas, essas pedrinhas que a gente usa aí para enfeitar jardim, não tem aquela marronzinha? Pois é, aquele tipo mesmo, pedra de seixo, aquela que a própria água lapida ela. Ele pegou 5 e pegou um surrão, uma espécie de saco, botou ali dentro, e tinha uma funda, que nada mais é do que 2 tiras de couro, uma outrazinha maior na ponta, onde a pedra ia. Só isso. O garoto foi, mas ele foi na coragem, na experiência e na confiança do Senhor. Você já tem a experiência com Deus. Você já está na presença de Deus. Você sabe que a luta vem. Ela é uma luta externa. Independe de você querer ou não. Você vai fugir, vai adiantar o quê? Vai fazer igual Saul e o resto do exército de Israel. Correu fora e largou a afronta para trás. O que Deus espera de você, nesse ponto, é que a sua atitude e a minha sejam compatíveis com aquela que a Bíblia nos ensina. Ou seja, nesse momento, é a atitude de Davi. Mas eu quero falar rapidamente daquela outra atitude, daquela senhora que tinha 2 filhos e o marido dela era servo do profeta. Deus. O marido morreu. A mulher não tinha mais nada. E o tempo era de crise, como a gente vive agora, no caso pior. E a mulher já ia morrendo. A mulher já não tinha mais esperança, a mulher já não tinha mais recurso. Já iam levar os filhos dela como pagamento de dívida, que é o que se permitia naquele período em Israel. A mulher resolveu ir falar com o profeta, ou seja, ela resolveu ir falar com o homem de Deus. Ela resolveu buscar a palavra da boca do profeta. Ela resolveu buscar a palavra da boca do profeta que procedia da própria boca de Deus. Ela resolveu fazer alguma coisa pela vida dela, no lado espiritual. E ela foi falar para o profeta: olha, meu marido era teu servo, ele cria junto com você. E olha, hoje nós estamos nessa situação. Isso moveu a mão do profeta, ou seja, moveu a mão do homem de Deus. Moveu a mão do próprio Deus, modificou a atitude da mulher, porque ela teve coragem de ir lá encarar. O não ela já tinha, você já tem um não. Por que você não vai enfrentar? Por que você vai querer ficar no desalento e por que você vai querer ficar no temor daquilo que não é seu? Ora, se Deus é que tem te chamado, foi Deus que colocou Davi naquele lugar. Por que Davi ia temer a outra pessoa, a não ser o próprio Deus? É Deus. A igreja precisa aprender na Bíblia, não as histórias da Bíblia, mas o resumo daquilo que significa o relacionamento do homem com Deus e de Deus com o homem. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Você, diante da adversidade, você pode ficar desalentado. Eu não quero nem... Tem gente que se tranca no quarto e fala assim: eu não quero nem ver esse dia chegar. Amanhã eu não quero ver esse dia chegar. O mundo morreu para mim. Ou, essa situação é tão difícil que eu não consigo resolver. Meu irmão, você tem o Senhor do seu lado. Se levanta. Glória. E coloca o seu... Deus. Ainda há esperança. Glória a Deus. Se levanta dessa condição. Por que vai ficar desse jeito? Desesperançoso? Está sem emprego? Milhões estão sem empregos. Mas eu
Posso não conseguir um emprego a qual eu tinha antes. Posso não estar ganhando a mesma coisa que ganhava antes. Mas eu tenho que fazer aqui a palavra do menino que teve experiência com o leão, com o urso, com o gigante. E quando chegou na velhice, a conclusão dele foi a mesma que você precisa como remédio para a sua vida. Quando ele já no leito de morte disse: olha, eu já fui jovem nesse tempo aqui, já fui moço, hoje eu sou velho, mas eu tenho que dizer uma coisa: eu nunca vi um justo desamparado pelo Senhor, nem a sua descendência mendigando pão. Aleluia, Jesus. Por que Deus ia fazer isso com você? Se Ele está dizendo na palavra dele que Ele faz, se Ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. O que Ele não vai fazer contigo? Aleluia. Posso estar desempregado, mas não estarei na necessidade extrema. Por quê? Porque Deus é comigo. É simples assim. Ou eu tomo posse disso ou eu não tomo. É Deus. Não adianta fazer ato profético sem fé. Não adianta levantar a mão e querer dizer isso, aquilo, eu profetizo que as muralhas vão cair, se eu não dou nenhum passo para que isso aconteça. É preciso se levantar, ter a coragem e a dignidade de saber que o meu Redentor vive e por fim se levantará meu filho. Aleluia. Aleluia, Jesus. Isso é confiar no Senhor. Não se esqueça que nós lemos no início. Jesus falou para os que nele creram. Então, se eu creio, recebo a palavra, não acho que vai acontecer comigo por conta de quê? Romanos 8, 28 diz: e sabemos que todas as coisas, a palavra disse todas as coisas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas convergem para uma coisa só: para o teu bem. Pastor, o senhor não sabe da desgraça que eu estou passando. A pergunta minha para você é a seguinte: e você sabe? E você tem certeza que você sabe? Você sabe que o mal que te sucede hoje, que aos teus olhos nesse momento é mal, mas que no projeto, por isso que eu falei que a gente não arranha nem um terço do projeto de Deus. Você sabe se esse mal vai se converter em bem já e que aquilo vai servir para você ser curado, para a tua família ver glória que Deus é Deus aleluia, na tua vida, Jesus. e para que outros vejam que há um Deus na terra e que Ele opera no favor do seu povo. Aleluia. Aleluia. Se você não sabe, por que você lamenta demais aquilo que você não tem? Se todas as coisas, a palavra está dizendo, contribuem para aqueles que amam a Deus. Efésios 6,13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau chega para todo mundo. É, meu Pai. O crente não tem esse privilégio, ainda não. Ainda teremos. A Bíblia diz que assim como Ele é, nós o veremos. Mas se nele crermos e se nele esperarmos. E Jesus falou: você vai conhecer a verdade vai te libertar. E eu espero que hoje aqui tenha gente sendo libertada do seu domínio próprio. Aleluia. Glória a Deus. De manter no seu interior uma coisa que já não serve mais para você. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Larga aquilo que não é de Deus, que o Senhor está trabalhando nesse negócio. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mateus 28, 20b diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Se o Senhor está contigo, como foi com o menino, É Deus. por que é que você vai ficar tão desesperado dessa maneira? A pergunta é essa. João 14, 27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Se você tem a paz de Cristo, o que você quer mais? Me parece como uma criança que quer um brinquedo agora, daqui a pouco larga e não quer mais, quer outro. Me parece como uma criança que não está satisfeita com nada e ela nem chega a brincar com um brinquedo, nem tirou da embalagem, já está querendo outra coisa. Me parece não, tenho certeza que Deus não quer criar aqui crentes mimados, mirrados e infantis. Por isso que nós precisamos de algumas provas na nossa vida, porque a palavra de Deus diz que Deus só prova aquele que Ele... Como é que eu vou querer passar isso de mim? Como é que eu vou querer que isso passe de mim de maneira incólume, que não me fira de jeito nenhum? Não posso. Faz parte do kit aprendizagem. Faz parte do kit fé em Deus. Passar pelo mesmo problema que os outros passam, mas passar de uma maneira diferente. Passar sabendo que a qualquer momento Deus vai se fazer presente de uma maneira
infinitamente maior do que você imagina, sobrenatural, e o seu caso vai virar nada, porque o que está no passado só serve para aquilo que é museu. Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios 4,17 diz: porque a vossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Eu acho que essa palavra devia fechar qualquer princípio que a gente tenha de dúvida ou de incerteza a respeito do nosso dia de amanhã. Nossa leve e momentânea. Paulo está aliviando, está dizendo que o seu pesar é menor do que o dele? Não! Ele está querendo dizer o seguinte: olha, tudo isso que a gente passa, se for comparado com o peso da glória que há de ser revelada, significa uma coisa tão pequena, tão ínfima, que o que você passa, você não passa. Aleluia. E ainda assim tem crente que consegue ser reprovado, no mínimo. Já viu aquela provinha que o professor dá todas as respostas? Deus colocou todas as respostas na Bíblia. Mas como é que você vai conseguir se libertar e passar pelas adversidades se você não conhece a Bíblia? Como é que você vai acontecer isso? Não tem como. A gente precisa conhecer a verdade é a palavra. É ela que nos liberta. Eu gosto do movimento. Mas eu prefiro aquele movimento dentro do meu interior. Aleluia. Aquele que sacia a minha questão e me enche de Deus. É Deus. Só tem um jeito. É ficar na palavra. Paulo diz que o peso da glória que é de ser revelado não se compara ao que a gente passa agora. Então eu vou ficar com isso. Vai passar. O seu problema de hoje vai passar. Quando é que o meu problema não passa? Quando eu quero fazer dele o meu melhor amigo. Quando eu quero pegar ele e botar dentro da minha bolsinha e não largar ele nunca. É com ele que eu tenho segurança. Sabe por causa de quê? Se eu chegar na igreja para contar um testemunho, meu irmão falou que vai contar um testemunho aqui em breve. Tomara que eu esteja aqui. Mas se eu chego na igreja, não estou falando da irmã, e conto um testemunho e todo mundo acha bacana, eu vou querer aprimorar o testemunho na próxima, porque eu vi que é por aí mesmo. Há um perigo nisso. É o nome de Deus que vai ser glorificado ou é você que vai ser ovacionado? Há um perigo nisso. Poxa, você canta tão bonito, né? Amanhã eu quero cantar melhor, daqui a pouco só eu que estou aparecendo. Já não há mais unção nenhuma, eu estou ficando só na capa. É, Há um papai. perigo nisso. É Deus. Há um perigo nisso, porque você não está crescendo. Quando eu faço do meu testemunho meu melhor amigo para poder acessar a igreja, aquilo já não é mais para a glória de Deus. Tenho que ter um cuidado extremo com isso. Quando eu não largo os meus melhores amigos do passado, a saber, minha doença, que eu tenho que falar, já tive isso. Tem gente que só tem esse discurso. Isso aí, já tive. Esse remédio já tomei. Quando eu não largo as minhas depressões, que lá atrás eu tive uma depressão, nunca mais eu me deixei de ter. Mas você não tem sintoma nenhum. Mas de vez em quando eu estou depressivo. Tem gente que não larga isso. Não. Tem gente que não larga aquela mágoa de jeito nenhum. Não, o Senhor, Deus da minha vida. Mas quando vai apurar um cadinho no profundo, mais um pouquinho, não precisa nem cavar muito não. Cavou um pouquinho, acha logo ali uma raiz de amargura. Que raiz de amargura é essa? Aquele perdão que eu não entreguei. Jesus. Aquele negócio que está até hoje uma amargura. Não consigo falar com aquela pessoa. Quanto tempo tem isso? Já tem mais de 5 anos. Quem é que está perdendo com isso? Às vezes a pessoa nem lembra mais daquilo, nem lembra mais de você. Mas você está ali ruminando. Aquilo veio para a sua malinha. E está sendo a sua muleta. E é nisso que você tem se socorrido. E é por isso que às vezes sua vida não anda. Que você se deprime mexendo em coisas que já não tem. Sabe mulher quando vai fazer uma revisão na bolsa? Aí corajosamente a mulher vira em cima da cama a bolsa, né? Ou em cima da mesa, aí começa a tirar. Tem tanta coisa ali dentro. É papelzinho do banco, paguei não sei o que no débito, aí estava ali aqueles papelzinhos amarelos, né? Já tem mais de 30 papelzinhos aqui e 1 ano que não mexia naquilo. É assim que funciona. A gente precisa ter sempre a nossa mente renovada em Cristo para que a nossa bagagem não seja uma bagagem depreciada. Essas são as afrontas que vêm contra a gente, da parte de terceiros. Agora, Gênesis 3:4, se você puder aí abrir, Gênesis 3, verso 4, me fala de um outro tipo de afronta, que a palavra, quando eu conheço, me faz superar, mas só que eu não conheço a palavra.
Vocês viram aqui que eu dei 5 exemplos dentro da palavra de como é que a gente pode superar as afrontas que vêm de terceiros. Mas Gênesis 3,4 me dá uma afronta que não vem de terceiros. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Essa afronta vem da própria serpente. A serpente que representa Satanás. No Apocalipse, ele é o dragão. No Gênesis, ele é a serpente. Mas é uma pessoa só. É o espírito maligno. Esse quer o nosso mal a todo tempo. Esse, a Bíblia diz que o mundo jaz na mão dele. Esse, a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Portanto, não há nada de bom, nem nada de produtivo naquilo que ele faça. Todos aqueles que estão a serviço dele, ou que estão debaixo do jugo dele, estão debaixo dessa maldição. E foi assim que a humanidade entrou na situação que está hoje. Herdamos o pecado dos nossos primeiros pais, passamos a consequência disso durante a humanidade, mas temos uma saída. A Bíblia nos dá uma saída. Quando o diabo me afronta, e eu sei que é espiritual, como é que eu procedo? Eu caio como Adão e Eva? Eu ambiciono ser como Deus e abandono a minha fé em nome daquilo que jamais vai satisfazer nenhuma das minhas necessidades, que é a ambição? Muitos homens estão pelo Brasil hoje nessa situação, inclusive homens de Deus, ou se dizendo homens de Deus. Eles que comeram da mão da serpente e agora tem que se virar com a situação. Tudo aquilo que é ofertado por Satanás para o homem e para a mulher de Deus, no momento de desespero, no momento da afronta, no momento que você não tem a palavra no seu coração, você começa a fazer admissões. É isso que tem levado meu pai. muita coisa dentro da igreja para um buraco escuro, um poço sem fundo. As pessoas têm dito: não, isso aqui não tem nada a ver. Não, tal coisa assim, isso aqui não tem nada, isso aqui não é contra Deus, não. E na verdade, foi assim que Adão e Eva foram enganados por Satanás. Ele só mudou a estratégia, a vontade continua a mesma, que o homem saia da presença de Deus. Então esse vai ser afrontoso sempre contra a tua vida. E tem pessoas que vivem dentro da igreja atribuindo o poder e de ter uma vida ruim a Satanás. Eu acho que é atribuir poder demais a ele. Se você tem um Deus que pode todas as coisas, sempre dá louvores a Satanás, dizendo que a sua situação está assim por causa dele, mesmo que o caso tenha sido esse, significa dizer que você está dando mais honra ou acreditando mais no poder do adversário do que no poder de Deus. E isso simplesmente é contra a Bíblia. Tem servo de Deus autêntico que é provado por Deus, com permissão dele, através das tentações do diabo. Esse é o caso de Jó. Ele não tinha nada com que pudesse ser denegrido, mas Deus permitiu só para provar a honradez de Jó. Quando chegar a provação da parte do adversário na sua vida, você que é servo de Deus, como é que você vai se comportar? Confiante em Deus, sabendo resistir às astutas ciladas do inimigo, ou caindo na primeira oportunidade, porque afinal de contas, pastor, aquela ali foi demais. Se o senhor tivesse visto, até o senhor tinha caído. Tem muito servo de Deus embaraçado com isso, está recebendo afronta direto do inimigo, mas é porque tem dado autorização para ele entrar dentro de casa, pendurar a chavinha dele ali e dizer: a hora que eu quero eu entro, venho e tomo aí com você participação. Meu Deus. Tem muita gente nessa situação, vindo pelo cano da água, vindo pelo cabo da eletricidade. Nossa, né? Dá uma paradinha, por favor. Palavra. Ou você acha que ele não é afrontoso o suficiente para encontrar a tua vida?
uma vez que a gente lê no livro de Lucas, no capítulo 4, que ele foi afrontoso o suficiente para se colocar com Jesus no deserto e ali tentar o Senhor, sabendo que ele é o verbo encarnado. Era ele que haveria de salvar a humanidade com o seu ato na cruz. Ou você acha que você é melhor do que Cristo, ou que você não faz diferença para o diabo? Nem uma coisa nem outra. Ele está interessado sim, o mundo já está na mão dele, ele está interessado em avançar contra a tua vida, contra a igreja do Senhor. Mas a palavra me diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Glória a Deus. Aleluia, glória a Eu Deus. vou guardar na minha maleta de bagagem uma experiência ruim que eu tive com o diabo e nunca mais eu me largo dela. E aquilo me decepcionou. O inimigo usou alguém dentro da igreja, eu larguei a igreja. Ora, se o inimigo, se você deixar, ele usa você contra o outro. Não há nada de novo nisso. A gente precisa crescer nesse negócio. Eu larguei a igreja porque fiquei decepcionado. Ora, então você vai largar tudo, até a vida. Porque é essa a obra do diabo. Enfraquecer a nossa fé mediante as situações que a Bíblia chama de astuta cilada do adversário. O laço do passarinheiro. É, meu pai. É isso que ele quer. Como é que nós vamos resistir a isso? Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de Vós. Eu vou repetir. Resistir ao diabo e ele fugirá de Vós. Pois é. Eu resisto ao diabo. Ele não tem outra alternativa, ele tem que fugir de mim. Hoje uma irmã em Cristo estava dentro do carro, eu, minha esposa, ela e o esposo. Ela falou: pastor, posso fazer uma pergunta? Aí estava vindo de um batismo. Aí eu falei assim: claro, querido, com certeza. Ela disse assim: olha, me disseram que quando coloca a mão na cabeça, se a pessoa não for de Deus, a maldição da vida dela passa para a vida da pessoa. Aí eu falei assim: querida, eu sinto muito em dizer para você, ou melhor, eu fico animado em dizer para você que o que falaram para você não é bíblico. Pois se resistir ao diabo e ele fugirá de vós, como é que pode a maldição que está na vida de um passar para a cabeça do outro, só porque o outro tocou na cabeça? Ah, a gente não pode deixar qualquer um tocar na cabeça. Olha, eu não deixo ninguém tocar na minha cabeça porque eu já não tenho cabelo nenhum. Então vai amassar o pouquinho que tem. Mas não é por causa disso. A gente tem que ser crescido. Quando chega a luz, é a treva que tem que correr, não a luz que tem que apagar. Glória a Deus. Glória. É Deus. Se alguém botar a mão em mim, eu espero que seja liberto. Eu espero que conheça a Cristo em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. É isso que eu espero. Mateus 15, 18 diz pra gente assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou eu creio na palavra ou não creio. 1 João 3,8 diz: quem comete pecado é do diabo. É a hora que você tem para poder dar a ocasião para o diabo operar na sua vida. É quando você peca. Está em Deus? É nova criatura? O diabo já não tem poder sobre a tua vida. Aleluia. Tornou-se liberto pelo poder da palavra. Ah, mas meu filho está nas drogas. Eu até entendo isso. Que é uma coisa dramática. É uma situação assim. Não quero para ninguém. Mas muitas vezes é o que a gente tem para administrar. É o que a gente tem, como foi falado aqui, que o irmão falou, é o que a gente tem para gerir e gerar. É o que a gente tem para exercitar a nossa fé. É crer em Deus, botar o joelho no chão, clamar ao Senhor pela libertação e conhecimento da verdade por parte do menino ou da menina e continuar seguindo em frente. Que uma coisa eu tenho certeza para dizer: se você ficar igual Saul e o exército todo de Israel, temeroso e desanimado, isso não vai acrescentar nenhum benefício na tua vida. Resiste ao diabo que está operando na vida do teu ente querido. Como? Com a palavra de Deus. Resiste ao diabo, ele vai fugir de você e daquele que você tem intercedido por ele também. Isso acontece como, pastor? É uma oração? Não sei, pode ser até meia. A irmã falou aqui que orou pouquinho tempo, Deus mandou logo um samaritano aqui, três. 3. Né? Eu também já fiz oração que eu só comentei com Deus e aí Deus operou. É Deus. Agora tem coisa que eu leio na Bíblia, Paulo disse: 3 vezes orei ao Senhor. E a resposta dele para mim foi uma só.
A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. É, Jesus. Tem coisas, ouça bem, entenda o que eu estou falando diante da palavra de Deus, que você só vai aprender Deus te ensinando mediante a tua fraqueza. É necessária essa fraqueza na tua vida. É Deus de poder e glória. E às vezes a fraqueza vai dizer, é o meu marido que é bêbado. E o pastor não sabe que eu tenho marido bêbado em casa. Eu sei que você tem uma luta. Eu também tenho as minhas. Só que é o seguinte. Qual a tribulação que vai nos separar do amor de Cristo? É, meu Pai. Qual é a situação que vai nos separar da graça do Deus Todo-Poderoso? Se alguma coisa tem demorado conosco andando com Deus, nunca chegará conosco andando sem Deus. Nunca. Amém, Jesus. Glória Não a é que Deus. vai demorar mais, não. Nunca vai chegar. Aleluia. A sua esperança está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia, Aleluia. Jesus. Só Glória a ali que está a Deus. sua esperança. Marcos 16, 17 diz: e esses sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. 1 João 2,14 diz: e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Como eu venço o diabo na minha vida? Quando a palavra de Deus está em mim, porque é a palavra que me modifica. E quando o diabo vê que está lidando com o servo do Senhor legítimo, É, Deus. ele não vai retrucar, ele vai correr, porque é só isso que ele pode fazer, porque o Senhor garante a palavra que ele dá a você e a mim. Aleluia. Glória a Deus. Agora tem uma terceira situação, porque a gente viu aí a afronta de terceiros. A gente sabe agora que o diabo é sempre afrontoso, mas tem uma outra situação que eu acho que não é menos favorável do que as outras, que são as afrontas que nós mesmos praticamos contra nós. São as afrontas que vêm do nosso próprio convívio e do nosso próprio interior. Porque é difícil quando a gente vê que a gente passa situações que a gente necessariamente diz para nós mesmos: eu não precisava estar passando por isso. Mas para honrar a Deus você tem que manter a sua posição, que é isso que Deus espera de você. Afinal de contas, Deus está fazendo uma obra. Quando Jeremias ficava na porta da cidade, toda a cidade tinha uma porta e uns muros. Ele ficava na porta, o povo ia passando. Não era uma portinha como essa, uma porta mais larga. Chegava no final do dia, Jeremias ia chorar e dizer ao Senhor: Deus, eu estou aqui fazendo algo inútil. O Senhor me tirou da família, não permitiu que eu casasse. O povo não me ouve. Se eles passam conversando, eu falando, eles continuam conversando. Alguns até zombam de mim, até me chutam, cospem na minha frente. Para que eu estou fazendo isso, Senhor? Como Jeremias quase estivesse dizendo: Senhor, o Senhor está me desperdiçando. A minha vida o Senhor está desperdiçando. A minha ação profética o Senhor está desperdiçando. O seu tempo o Senhor está desperdiçando. O que Deus responde para Jeremias? Jeremias, o problema deles não é com você, Jeremias. Quando eles viram a cara para você, não é para você que eles estão virando. Eles estão virando a cara é para mim. É, Pai. E outra coisa, Jeremias, se eles vão ouvir ou se eles não vão ouvir, o que te importa? Eles são casa rebelde. Eu já tenho uma decisão sobre eles, mas importa que você faça a minha obra. Glória a Deus. Aleluia. Aí Deus leva Jeremias na casa do oleiro. Oh, Deus. É, Pai. Aí desce lá embaixo e fala: Jeremias, o que você está vendo? Eu estou vendo o oleiro trabalhar no barro, mas alguns até quebraram. Assim como você vê o oleiro trabalhar no vaso, eu, o Senhor, trabalho no homem. Aleluia. Alguém veio aqui e disse que Deus quebrou. Foi a irmã que falou isso? Pois é. Às vezes é essa saída que Deus encontra É para verdade. resolver os nossos problemas. Porque o negócio já está tão fora que só tirando algum pedaço para poder reconstruir. Só que como Ele, se eu for reconstruir, eu não conserto. Mas como Ele é o autor da nossa vida, é Ele que manipulou o barro e fez o homem, no sentido amplo do nosso entendimento. É exatamente assim que Ele faz. Ele sabe como fazer, Ele sabe como reconstruir, Ele sabe como dar vida nova ao homem. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja. Então pode parecer que aquilo que você está fazendo
Está desperdiçando o seu tempo dos outros. Mas não é isso não, querido. No profundo, Deus está trabalhando nesse negócio. No profundo, Deus está dando uma direção, mas só enxerga a direção de Deus quem quer direção. É, Deus. Tem gente que chega até a hora, Senhor, me dá uma direção, me dá uma luz. No dia seguinte, na hora de tomar uma decisão, nem consulta a Deus, vai logo tomando. Aí depois, Senhor, deu tudo errado. Claro, você não esperou Deus falar. Você não falou para ele ontem que a direção estava na mão dele? É, Deus. Irmão, né, se Deus quiser, o senhor derruba isso aqui e constrói um templo. Amém. Se Deus quiser acabar, a obra é dele. Quem é que vai impedir o agir de Deus? Glória a Deus. É uma luta Aleluia. perdida. Ok? E se Deus quiser tirar vocês daqui, não permitir mais culto aqui, permitir outro lugar, ele é Deus, ele que faz a obra. É, Jesus. Ou será que agora o serviçal passou a dar ordem ao dono da casa? Não é essa a ordem correta. E nessa luta é a gente que sai perdendo. Jeremias tomou uma repreensão de Deus por conta disso. Mas Jeremias teve uma oportunidade. Quando Deus leva ele para o vale de Jeremias, profetiza sobre esse vale de ossos secos. Porque alguma coisa vai mudar mediante aquilo que você vai dizer. Alguma coisa vai mudar na nossa vida mediante ao momento em que a gente dá atenção e deixa a palavra de Deus habitar em nós, no nosso interior. Porque quando eu me deixo clarear pela palavra, quando eu me deixo ser tratado pela palavra, eu não tenho outra alternativa, não me sobra outra ação a não ser restaurado, ser renovado pela palavra de Deus. Romanos 7,15 diz assim: pois o que faço, não entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, é isso que eu faço. Paulo está dizendo exatamente isso. O que fere o interior dele, ele acaba fazendo. Mas o que ele precisa fazer, nem sempre ele consegue. Não é assim com a gente? E olha que Paulo era o evangelista, mas ele também passava o mesmo problema que a gente passa. Só que Paulo não entregou, como diz aí o ditado, não jogou a toalha por conta disso. Ele sabia que ele estava dizendo: olha, eu tenho uma limitação, eu acabo aborrecendo os outros, mas eu quero fazer a coisa certa, então eu vou continuar caminhando. Não pare na sua caminhada. Foi magoado em uma igreja, em outra igreja você vai ser com certeza acolhido. Cometeu um engano, peça perdão ao irmão. Não deu para reparar? Amém, siga em frente. A Bíblia diz: se possível for, mantenha a paz com todos. Se não for possível, você vai querer que a pessoa forçar, balançar? Ela não quer, deixa ela. Pede perdão e sai do cenário. É só isso, é simples. Mas não fica ali se agredindo. Às vezes eu vejo pessoas falando assim: estou muito magoado. E depois fala meia hora mal da igreja. A gente pergunta assim: então, meu irmão, por que você não sai e vai para outra para continuar seu crescimento em outro lugar? Não, estou orando, pedindo a Deus direção, até agora não recebi. Ora, tem alguma coisa errada aí. Você vai ficar num lugar que não dá fruto? Você vai ficar num lugar que você não produz nada? Você vai ficar parado ali só reclamando? Isso está me parecendo muito mais uma bengala. Isso está me parecendo muito mais um jeito que você tem de falar mal de alguma coisa do que querer que aquilo modifique na sua vida. E a gente precisa ter coragem, não se esqueça. O menino teve coragem de ir lá, foi ele que foi para o gigante, não foi o gigante que veio até ele. Provérbios 3,3 diz: não se afaste de ti a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, assim acharás favor e bom entendimento à vista de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Olha que conselho maravilhoso que Salomão dá. Aparta-te do mal. Escreve, se preciso for, a palavra de Deus no teu pescoço, porque a qualquer momento você pode ver. Esse é o sentido. Coloca a palavra de Deus, traz Deus para perto de você. Quando você traz a palavra de Deus para você, você está trazendo o próprio Deus para perto. Tem gente que separa uma coisa da outra. A palavra é a ação é a palavra, é tudo uma coisa só. É a palavra que transforma, é a palavra que modifica, é a graça de Deus que é a palavra revelada em nós. Gálatas 2,20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim.
Aleluia. Quando é que a gente pode dizer isso? Quando a gente está convicto que a gente está entregue totalmente na mão do Senhor. Marcos 5:22 diz: chegou um dos chefes da sinagoga chamando Jairo, e logo que viu a Jesus, lançou-se aos seus pés e lhe rogava muito, dizendo: minha filhinha está nas últimas, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Jairo entendeu que só tinha um jeito, ele não pediu a Jesus, ele foi para os pés de Jesus, ele fez diferente. Ele pediu de uma maneira rogatória, ele pediu de uma maneira inteira: só o Senhor pode curar minha filha. Ou seja, ele admitiu que nada mais poderia modificar a vida dele. Ele tinha uma angústia interior, que ele só conseguiu se ver livre dela quando ele se aproximou e ficou aos pés de Jesus. É aí que você vai ter a libertação dessa angústia da sua alma. Quando você de verdade, de fato, não se aproximar só de Jesus, mas se colocar aos pés dele. Largar toda a sua malinha de preocupações, problemas, aflições, angústias, depressões, tudo aquilo que não vem acrescentando na sua vida, e dizer: Jesus, pode trabalhar, o vaso está aqui para o Senhor fazer como o Senhor quer. É Deus. Aleluia, glória a Deus. E não resistindo a Deus, que é o que a gente muitas vezes faz. Nós nos tornamos especialistas em resistir a Deus. Nós arrumamos todo tipo de desculpa para dizer: Deus não opera nesse negócio. Ou melhor ainda, para dizer: Jesus, opera desse jeito aqui, ó. Senhor, seria bom se o Senhor trabalhasse assim. E Deus está falando: enquanto você não mudar esse conceito, enquanto você não ficar olhando de uma maneira errada, eu não posso trabalhar na sua vida. Porque a gente quer dizer